Fala, meus queridos alunos do Colégio JMJ, tudo bem? Professor Filipão aí na área e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de demografia, tranquilo? Hoje vamos falar especificamente de transição demográfica. Então vai lá, pega seu material, traz seu caderno, anota tudo que eu passar aí para vocês, que quando nós voltarmos vou tomar nota, ok? Tranquilo? Então vem comigo. Olha só, transição demográfica. O que é uma transição demográfica? A transição demográfica é uma tentativa de estudar e interpretar a forma da dinâmica do crescimento da população, como ela cresceu, como ela evoluiu, ok? Nós vamos perceber que nem sempre foi de forma crescente e acentuada essa relação do desenvolvimento da população, mas ela tem o que? Fases, ok? Nós, quando estudamos a transição demográfica, nós tentamos dividir que a população ela passou por fases de crescimento. Então, você vai perceber que existe um gráfico um pouco diferente aí no seu livro, mas com as mesmas indicações que nós temos aqui. Nós tentamos dividir a estrutura da população, o desenvolvimento dela, em 5 fases, tá? Porque percebeu-se que países europeus desenvolvidos no século XIX e no século XX passaram por essas fases do crescimento e que alguns países, se seguissem esse mesmo ritmo de desenvolvimento econômico e político, esses países poderiam também ter essas mesmas fases da transição demográfica, ok? Então vem comigo que eu vou falar uma por uma aqui com vocês. Nós temos aí, pessoal, a primeira fase. Qual é a característica da primeira fase? Nós ainda temos uma taxa de natalidade alta e uma taxa de mortalidade alta, ok? Então, nós não vamos ter nessa fase aí um crescimento populacional, um crescimento vegetativo elevado. Tranquilo até aí? Beleza? Já na segunda fase, nós vamos ter o quê? Uma queda da taxa de mortalidade maior do que a taxa de natalidade. A taxa de natalidade ela vai permanecer-se a mesma. Então, as pessoas vão começar a viver um pouco mais nessa segunda fase, elas vão ter uma melhor condição de vida, nós vamos perceber que vai haver aí um avanço nas questões médico-sanitárias, então isso vai caracterizar o quê? Com que as pessoas tenham uma maior longevidade, vão viver mais. Então, nesse período, nós vamos ter uma queda na taxa de mortalidade, porém, a taxa de natalidade ela ainda mantém-se o quê? Estagnada, fazendo com que a população, qual seria a consequência? Pensa comigo, se eu tenho uma diminuição no número de pessoas que estão morrendo e as minhas pessoas que estão nascendo ainda continuam com um número elevado, cerca de 45% ali em relação a esse gráfico, nós vamos ter o quê? Um aumento da população. Nós vamos começar a perceber que a fase 2 e a fase 3 são caracterizadas, pessoal, por uma explosão demográfica, porque nós teremos aí uma diminuição da taxa de mortalidade. Tranquilo? Já na fase 3, nós vamos perceber que pela metade dela, a taxa de natalidade ela vai começar a ter uma acentuação na sua queda. E junto com ela ainda vai ter o quê? Uma queda maior da taxa de mortalidade. Então as pessoas vão estar vivendo mais e nós teremos o quê? Uma diminuição. Aí, pessoal, nós vamos passar a ter um equilíbrio, tá ok? Demográfico. O crescimento demográfico da população nesse período ele vai começar a o quê? A diminuir. Isso, nós vamos perceber que alguns países já estão nessa fase 4, por exemplo, que é quando nós percebemos que a curva, olha só a curva verde ali na fase 4, ela o quê? Ela para de crescer praticamente. Justamente por quê? Porque eu tenho uma baixíssima taxa de natalidade, uma baixíssima taxa de mortalidade, e isso faz com que nós tenhamos aí uma diminuição no ritmo de crescimento populacional. A fase 5, ela já é uma prospecção, tá ok, turma? Uma prospecção, é um futuro, é como nós percebemos a nossa sociedade desenvolvida no futuro.
o que pode acontecer? Nós vamos perceber que vai haver uma diminuição na taxa de natalidade ainda maior, pode começar a diminuir ainda maior, de forma mais intensa, o número de pessoas que nascem, beleza? Existem países, pessoal, que o ritmo podem ser, a partir de agora, não mais um ritmo de crescimento, e sim um decréscimo populacional, ok? E isso nós percebemos na fase 5, quando o país atinge essa realidade, é justamente porque a sua taxa de natalidade diminuiu bastante, é quase zero, e a taxa de mortalidade também é muito baixa, tá ok? A fase 5, ela pode ser alterada? Ela pode ser alterada, sim. Quando? Exemplo, nós estamos passando por um período hoje de pandemia, né? Estamos tendo que estar isolados em casa. Um evento como esse, ele pode modificar as taxas de natalidade e de mortalidade no planeta. E isso pode mudar a configuração dessa transição demográfica, fazendo com que essa fase 5, que como eu falei para vocês, é uma prospecção, nós vamos aí observar que ela pode não ser mais tão acentuada, tão reduzido o ritmo de crescimento da população, e isso pode também ou intensificar essa redução do crescimento ou aumentar, né, o crescimento populacional. Ok, turma? Então, fica aí a dica do professor Filipão e espero vocês aí na nossa próxima aula, ok? Um abraço!